O que você está ouvindo? Você já parou para analisar isso? A dopamina de hoje é uma orientação e um conselho de Deus para as nossas vidas. Então, abra o seu coração e deixe o Senhor falar com você hoje. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina de mais uma semana que estamos iniciando para a glória de Deus. Que você possa ter essa semana abençoada, produtiva e que através dessa dopamina você tenha a instrução e direcionamento do Senhor para que você não viva só hoje, mas todos os dias da sua vida aplicando o conhecimento que você terá aqui. Mas antes de dividir com você aquilo que o Senhor colocou no meu coração, você já sabe, né? Curte esse vídeo, comenta e compartilha com pelo menos 3 amigas. Essa ação é rapidinho, mas faz muita diferença. Vocês não têm ideia. Então, só de você fazer essa interação já ajuda o nosso canal a alcançar mais vidas para que elas possam ser transformadas através desses devocionais, dessa palavra do Senhor que eu tenho certeza que vai encontrar corações sedentos hoje. Então, posso contar com você? E se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda à família de conquistadoras deste canal. Já se inscreva, habilita o sino de notificações para não perder as nossas dopaminas que acontecem de segunda a sexta-feira às 7 horas da manhã. E todo sábado nós temos estudo bíblico, que é o ponto de acesso. Então, aos sábados, às 10 horas, nós estamos estudando a palavra de Deus de maneira bem didática, compreendendo o contexto histórico, a parte mais teológica, né, que muitas vezes a gente não tem um conhecimento. E nós estamos tendo esse estudo maravilhoso com meu esposo Diego, que tem se prontificado a nos ajudar a compreender mais a palavra de Deus. Então, se você não assistiu do último sábado, eu deixo essa recomendação, você não vai se arrepender. Agora vamos para o nosso devocional de hoje, a nossa dopamina do dia. Nós vamos falar um pouco sobre aquilo que ouvimos. Eu comecei essa dopamina te perguntando se você tem prestado atenção naquilo que você está ouvindo. Porque parece algo tão sutil, né? Mas o nosso ouvir é uma ferramenta poderosa. E se nós não soubermos usar de maneira correta, podemos atrair grandes problemas para as nossas vidas. Porque aquilo que nós ouvimos, na verdade, é uma semente que é lançada dentro do nosso coração. A própria palavra de Deus diz lá em Romanos, e eu quero ler com você, Romanos 10, no verso 17, fala exatamente assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Preste atenção, aqui Paulo está dizendo que a fé, sabe? Aquilo que nos move, o nosso combustível, que faz a gente crer no impossível, no sobrenatural, essa fé, ela vem para nossas vidas através de algo poderoso, que é ouvir. Mas ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então não tem como uma pessoa dizer que tem fé se ela não tem contato com a palavra de Deus. Consequentemente, aquilo que você ouve também vai influenciar na sua falta de fé. Então, muitas vezes a gente não para analisar, mas a gente está ouvindo muitas coisas e muitas vozes que estão atrapalhando a gente a discernir a voz de Deus, a palavra de Deus, e as nossas atitudes estão sendo completamente erradas porque estamos nos confiando, né, ou nos apoiando em palavras contrárias àquilo que Deus tem nos orientado. Eu oro a Deus e eu peço ao Senhor que essa dopamina seja uma alerta para você. Que a partir desta dopamina você possa abrir os teus ouvidos de maneira correta e procure ouvir as palavras certas. E quando ouvir algo, você saiba o que fazer de maneira correta e coerente. Porque o ouvir, conquistadora, é a fonte para a sua vida. Quando nós ouvimos as coisas certas, nós nos direcionamos de maneira correta. Mas quando nós ouvimos as coisas erradas, nós podemos atrair grandes problemas para as nossas vidas. Então a nossa dopamina de hoje, ela vai levar a gente a 2 reflexões que se conectam e eu quero te convidar a abrir seu coração para isso. A primeira instrução é o que nós acabamos de ler aqui em Romanos 10, no verso 17. Quando nós nos comprometemos a ouvir a palavra de Deus, nós estamos nos comprometendo a alimentar a nossa fé. Então, a partir de hoje, não deixe mais com que os seus ouvidos tenham contatos com coisas que estão minando a sua fé. Porque da mesma forma que ouvir a palavra de Deus traz fé, quando nós ouvimos coisas que não convêm, aquelas coisas elas também podem frustrar a nossa fé.
Seja uma fofoca, seja uma notícia ruim, seja algo que uma pessoa fala para você, que uma pessoa que transmita falta de fé, isso pode prejudicar a sua fé. Então nós temos que ter essa consciência, porque aquilo que ouvimos é uma semente que é lançada dentro de nós. E se você não estiver selecionando o que ouve, você pode estar recebendo vários tipos de sementes que quando entram no seu coração, que é o solo, podem germinar coisas que não são interessantes. Então, antes da gente avançar para a próxima orientação que nós podemos extrair deste tema de hoje, eu quero te convidar a refletir. O que você tem ouvido? Quais são as vozes que você está ouvindo? Você está ouvindo a voz de Deus? Você está ouvindo a palavra de Deus? Você está ouvindo aquilo que agrada a Deus? Ou você está ouvindo tudo que te leva para longe de Deus? Quais são as vozes que estão aí, no teu ouvido? Você tem ouvido pessoas que realmente vão te ajudar a permanecer firme na fé ou pessoas que estão alimentando a sua incredulidade? O que você tem gastado tempo ouvindo? Fofocas que ficam falando mal das pessoas ou conversas que edificam e te levam a ser uma pessoa melhor? Deus ele está nos trazendo hoje uma instrução para as nossas vidas. Não só para hoje ou para essa semana, mas para todos os dias das nossas vidas. Que a partir de hoje, conquistadora, você seja uma pessoa que seleciona o que ouve. Comece a selecionar as rodas que você senta, comece a selecionar as coisas que você ouve, as pessoas que você dá ouvidos, comece a filtrar. Porque se você não fizer isso, consequentemente você pode cair na armadilha de ser enganada pelas vozes erradas. As vozes erradas, elas levam a gente a ter atitudes que não agradam a Deus. E eu quero trazer um exemplo que é clássico, mas muitas vezes a gente esquece. E nós estamos muitas vezes caindo na mesma armadilha e sendo igual ela. E eu estou falando de Eva, a primeira mulher da Bíblia. Eva, ela, não só da Bíblia, mas da humanidade, né? A primeira mulher que foi criada, estava ali no jardim, estava vivendo as bênçãos do Senhor, mas Deus ele deu uma orientação muito clara, que era para eles desfrutarem de tudo que tinha ali no jardim, mas não poderiam comer da árvore que tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal. Se eles comessem aquele fruto, daquele momento em diante eles morreriam. E a verdade é que aquela orientação foi dita para Adão e para Eva, porém havia outros seres envolvidos ali que estavam ouvindo. E nós estamos falando do inimigo. O inimigo, ele ouve todas as instruções que Deus te dá. Todas as palavras que Deus coloca sobre você. O inimigo, ele também tá ali, só com o ouvidinho dele preparado, só para captar o que Deus vai falar com você, para que ele use aquilo contra você. E ele ficou atento à orientação que Deus tinha dado a Adão e Eva e usou aquela instrução para trazer Eva e também influenciar Adão a se rebelar contra Deus. E olha só como a serpente, usada por Satanás ali, fala com Eva logo no começo. Nós vamos ver no capítulo 3 de Gênesis que diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Perceba que a serpente, ela é tão astuta que ela ouve a instrução, porque Satanás sabia qual era a instrução certa, mas pega e joga para Eva uma instrução errada. Você percebeu? Ela fala para que Eva ouvisse de maneira errada aquilo que Deus tinha falado para ela, como uma forma de começar a influenciar pelo que era dito, para que ela ouvisse e começasse a criar ali no coração dela uma dúvida. E olha só, ela pega e fala: é verdade mesmo que Deus disse? Essa frase, é verdade, é isso mesmo que Deus disse, já é um indício que a serpente está lançando ali, usada pelo inimigo, para fazer Eva começar a o quê? A pensar na instrução que ela tinha recebido de Deus. Perceba que a astúcia não é algo direto. A astúcia, ela é algo que faz você ser enganada sem você perceber.
E quando nós não estamos selecionando quem ouvimos, quando nós estamos dando ouvido a todas as coisas que estão à nossa volta, muitas vezes nós ouvimos pessoas porque nós não temos coragem de se afastar, porque a gente tem medo do que a pessoa vai pensar. E aí, às vezes, você tá ali ouvindo, sabendo que não deve ouvir, mas você tá ouvindo e você acaba achando que é forte o suficiente, que não vai cair na armadilha. Mas deixa eu te falar, Satanás, ele é um ser milenar e ele sabe exatamente como te enganar. E ele não vai vir com cara de lobo, não. Ele não vai vir com cara de malvado. Ele vai vir de uma maneira muito com muita astúcia contra a sua vida. Ele vai vir de uma maneira muito sutil, falar com você e te fazer começar a pensar de uma forma diferente. Perceba que ela foi muito astuta, né, ali falando e perguntando de um jeito para tentar levar Eva a pensar de uma forma diferente. E foi neste momento que Eva não percebeu que a instrução que ela estava falando já estava gerando uma dúvida no coração dela. E aí Eva pega e aí responde, porque não basta você ouvir, você também agora tem que dar a voz e começa a conversar com aquela voz. E olha só o que continua dizendo no texto, no verso 2. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim e nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então, não adianta você só dar ouvidos, mas quando você começa a dar ouvido, você também começa a conversar. Você começa a dialogar com aquilo que você está ouvindo. E quando você menos espera, aquilo que parecia ser tão sutil está te levando a um diálogo com o pecado. Está te levando a um diálogo que leva você para longe de Deus. Tudo começou com a Eva ouvindo uma pergunta astuta da serpente. Se você compreender o que eu estou te falando aqui, você vai começar a prestar atenção às conversas simples, às conversas sutis, aquelas conversinhas que, não vai fazer nada a ninguém, né? Não vai fazer mal a ninguém a gente ficar aqui falando ou fofocando da fulana, da beltrana. Aquele comentarinho, sabe? Aquela fofoquinha no mundo gospel que o pessoal fala, né? Fofoca gospel. Tudo isso, conquistadora, são vozes da serpente. Tudo isso são vozes ali, no teu ouvido, de maneira sutil para te levar para longe da presença de Deus. O que você está ouvindo? Essa é a pergunta de hoje. Quem são as vozes que estão aqui, falando, e você está conversando com essas vozes? Seja o que está no seu pensamento, que você tem dado ouvidos todos os dias para as mentiras, para as calúnias, para as acusações, ou seja, para as pessoas que estão sentadas nas mesas que você também está sentada. Deus, ele está te trazendo um alerta hoje. Se você quer viver debaixo da bênção dele, tenha atenção ao que você está ouvindo. Cuidado, porque só depende de você uma decisão de não dar ouvidos a essas vozes. Porque no final a gente já sabe, Eva continuou conversando com a serpente e aí a serpente encontrou uma forma então de pegar Eva ali de forma astuta e enganá-la, trazendo ela a pecar. Em nenhum momento a serpente obrigou Eva a comer, mas ela instruiu, falando, e Eva ouviu e seguiu o que ela tinha ouvido, porque o coração de Eva começou a ser um solo que estava aberto a receber qualquer tipo de semente, qualquer tipo de voz. Será que o teu coração hoje tem sido um solo aberto para receber qualquer tipo de semente, qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de voz que está aí? Você tem ouvido qualquer tipo de palavra, você tem ouvido qualquer tipo de pessoa, você tem ouvido qualquer tipo de música, você tem ouvido qualquer tipo de conversa. Você está realmente selecionando o que você ouve? O Senhor está sendo muito enfático comigo e com você, porque aquilo que você ouve é uma semente que vai brotar no teu coração se você não tiver cuidado, tanto para o bem quanto para o mal. Então tome cuidado. A outra instrução que nós vamos aprender a partir deste ato de ouvir é quando nós paramos para ouvir aquilo que não nos diz respeito. Quase que não sai a frase, mas eu vou repetir. Cuidado para não ouvir aquilo que não lhes diz respeito. O que você tem ouvido que não tem nada a ver para você ficar ouvindo, mas você está ouvindo e não basta ouvir, você está levando para outras pessoas.
O Senhor, Ele está nos alertando hoje porque existem pessoas que não percebem, mas elas estão sendo leva e traz de informação, e isso está gerando feridas em lugares, em pessoas, e elas não estão percebendo. Será que você tem ouvido por trás das portas aquilo que não é para você ouvir? Será que você tem dado ouvidos a coisas que as pessoas estão falando que não é para você ficar ali ouvindo e prestando atenção? Será que você está com o seu ouvidinho afiado, só prestando atenção no que está acontecendo à sua volta e captar o que está acontecendo para poder começar a comentar isso com outras pessoas? Cuidado. A gente vê aqui que a serpente, que Satanás, ele estava ali, só ouvindo o que Deus instruía Adão e Eva, para pegar aquela informação e usar para o mal. E muitas pessoas estão sendo como a serpente. Isso é muito forte, mas eu preciso falar. Muitas pessoas estão sendo como serpente, como Satanás na vida de outras pessoas. Elas estão ali só ouvindo o que está acontecendo para pegar aquela informação e levar adiante. Para fazer aquela informação sair dali de maneira distorcida e levar para outras pessoas e até mesmo usar aquela informação para benefício próprio. E nós temos na Bíblia um outro exemplo de alguém que ouviu o que não era para ouvir. E se ela ouviu, mesmo ouvindo, ela não deveria ter agido em cima daquilo que ouviu, mas ela agiu. E isso trouxe uma consequência terrível, uma briga entre dois irmãos. E eu estou falando de Rebeca. Rebeca, ela acabou ouvindo a conversa de seu marido, Isaque, com seu filho Esaú. E ao ouvir essa conversa dele dizendo que ele iria abençoar Esaú, para Esaú preparar tudo para que ele pudesse receber a bênção da primogenitura, como Rebeca tinha como preferido Jacó, ela pega e chama Jacó logo depois de ouvir pela porta, porque ela não estava no meio da conversa, ela ouviu pela parede, pela porta, escondida, a orientação de seu esposo para Esaú. E sabe o que ela fez com aquela informação? Ela foi lá e manipulou o seu filho Isaque, juntou com ele e enganou, seu filho Jacó, e enganou Isaque, seu esposo. Vamos ver? Eu quero trazer isso para você compreender melhor. Em Gênesis ainda, mas agora no capítulo 27, nós vamos compreender melhor. Capítulo 27, no verso 5, diz assim: Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve então ao seu pai, para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me palpar, vai aparecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de abençoar, ele trará a maldição sobre mim. Disse-lhe sua mãe: Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Preste atenção aqui. Nós vemos uma mulher que estava ali ouvindo seu esposo falar com seu filho mais velho. E aquela informação gerou nela a mesma trama que a gente vê da serpente com Eva. Você percebeu? Ela pega a informação, pensa em uma forma de manipular e pensa num plano para fazer com que Jacó seguisse a sua instrução. Você consegue entender que nós também podemos ser usadas para planejar, para criar situações de maneira astuta, assim como a serpente fez? Parece terrível a gente pensar assim, mas é a verdade. Se nós não tivermos cuidado com o que está no nosso coração, nós podemos ser tão cruéis quanto a gente vê a serpente enganando Eva de forma astuta ali no jardim. A gente tende a julgar o outro, mas a gente não para pensar naquilo que nós somos capazes de fazer. Uma própria mãe manipulando um filho contra o outro. É o que nós estamos vendo aqui. E tudo começou por quê?
porque ela estava ouvindo o que não deveria ouvir. Ela estava ouvindo conversas que ela não estava envolvida. Mas tudo bem, ouvir às vezes a gente não tem como fugir. Porque às vezes você está num ambiente, você passou, você ouviu. Agora o ponto é o que você vai fazer com aquilo que você ouviu. Se você ouvir alguém falando mal de outra pessoa, o que você vai fazer com aquela informação? Você vai naquela pessoa que está sendo dita ali, difamada, e vai falar assim, olha, eu ouvi fulano falando mal de você? Ou você vai chegar na pessoa que estava falando mal e você vai falar assim, olha, se fosse você, eu não falaria mal. Não fique mais fofocando, não fale daquela pessoa. Ou até melhor, nem falaria com uma e nem com outra e colocaria isso diante de Deus em oração. Tem muita gente que pega uma informação e leva para outra. E não sabe, às vezes, o mal que isso pode causar. A gente tem que ter muito cuidado, conquistador. Porque às vezes o inimigo, ele vai realmente ver as oportunidades em nós, as brechas em nós para criar grandes problemas e conflitos no ambiente em que a gente está. Porque a gente está ouvindo coisa que não é para ouvir. Se você ouvir alguém falando algo que pode prejudicar ou beneficiar alguém, não é o seu papel planejar para fazer algo para que aquilo não aconteça ou para levar essa informação a outras pessoas. Se você ouvir uma conversa que não lhe diz respeito, sabe o que você tem que fazer? Coloca diante de Deus em oração. Se você ouviu alguém falando mal de alguém, ore e peça para o Espírito Santo constranger aquela pessoa. Se você tiver a oportunidade de falar com aquela pessoa que estava falando mal, chegue, converse e aconselhe a pessoa. Mas não fique levando a fofoca para outras pessoas, não. Não fique usando aquela informação como uma maneira de manipular. Rebeca ouviu e ela já foi fofocar para o seu filho Jacó e já planejou o que era para fazer para que Esaú não tivesse a bênção. E quantas pessoas estão fazendo como Rebeca? Ouvindo coisas. E elas pegam aquilo e começam a levar para outras pessoas. E em cima disso começa a planejar, começa a criar cenários, começa a criar ações para que algo seja benefício próprio. Cuidado. Tenha cuidado. Se você ouvir algo que não lhe pertence, não faça algo em cima daquilo por emoção. Cuidado. Você tem que ser sábia, conquistadora. Nós não podemos agir de maneira impulsiva. Rebeca, ela foi impulsiva a ponto de dizer que a maldição que pudesse cair sobre o seu filho era para cair sobre ela. Isso é o que uma mulher tola faz. Uma mulher tola, ela pega, ela fala, ela não filtra, ela sai contando para um e para outro. Quantas coisas o Senhor fala com você e você já sai contando para Deus e mundo. Deus, ele revela algo para você e você já sai falando para todo mundo. Deus, ele fala algo que é para você fazer e você já vai falando para as pessoas o que você vai fazer. Só que Deus está te dizendo hoje, para de ficar falando aquilo que você ouviu. É hora de você ser sábia. Não use aquilo que você ouviu para benefício próprio. Não tire conclusões precipitadas, ou não planeje coisas, ou não seja manipuladora com o que você ouviu. Não podemos ser como serpentes na vida das pessoas. Para a misericórdia de Deus, Jacó, ele teve a bênção, o Senhor abençoou Jacó, através dele veio toda a nação de Israel. Esaú, de certa forma, perdoou o irmão depois de um tempo, mas olha só a confusão. Jacó teve que sair fugido. Jacó teve que fugir para que o seu irmão não pudesse alcançá-lo. Houve separação, houve briga no meio da família, mantendo a mentira, engano. Será que Deus, ele realmente quer isso para as famílias? Será que Deus realmente quer isso para as pessoas? Mas muitas pessoas estão fazendo como Rebeca. Estão ouvindo e estão transmitindo o que está ouvindo. Fofocando, falando. Ai, você não sabe o que eu acabei de ouvir. Essa fala é a mesma da serpente. Foi isso mesmo que Deus disse? Cuidado, se alguém chegar até você com esse jeitinho de falar de ai menino, nem te conto, se você não sabe o que eu ouvi, você não sabe o que fulana disse, foge. Fala assim, eu não sei e eu não quero saber, não conte pra mim. Não deixe a fofoca entrar no teu coração. Não seja você fonte de manter aquela raiz de malignidade viva. Corte o mal pela raiz. Tem um ditado muito interessante que é não importa quem começou, importa quem termina. Preste atenção.
Não importa quem começou a fofoca, não importa quem falou, não importa o que veio, mas importa se você vai ser a pessoa que vai continuar ou se você vai ser a pessoa que vai terminar. Se a fofoca chegou no teu ouvido e você for uma pessoa sábia, ela vai morrer. Mas se ela chegou no teu ouvido e você não for sábia, ela vai ser propagada até chegar no ouvido de alguém que é sábio. Então, se você está recebendo essa instrução, abra os teus ouvidos e ouça o que o Senhor está te falando hoje. A própria palavra de Deus diz que, lá em Apocalipse, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Você tem ouvido? Mas agora eu te pergunto, você está ouvindo ou você está apenas escutando? Há uma grande diferença. Ouvir é aplicar, é fazer. Tenha atenção, preste atenção e obedeça a instrução do Senhor para a sua vida, que o seu dia será diferente, a sua semana será diferente, o seu ano será diferente, porque muitas pessoas estão tendo as suas vidas destruídas, porque estão ouvindo coisas erradas, isso está afetando a fé, e quando ouvem coisas que não condiz a elas, elas estão levando à frente, e Deus não se agrada disso. Deus não abençoa aqueles que vivem no meio da fofoca, da mentira, da calúnia. Então foge disso. E para finalizar, eu não posso deixar de falar o salmo tão conhecido que nos traz exatamente esse conselho. O Salmo 1, ele diz exatamente aquilo que acontece com a pessoa que decide ouvir a coisa certa. E que você possa pegar esse salmo como verdade para a sua vida hoje. O texto diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. E não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento e nem os pecadores na comunhão dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E aí? Você tem sido essa pessoa feliz? Que está sentando no lugar certo, conversando as coisas certas, ouvindo os conselhos certos? Ou você está seguindo os ímpios, fazendo o que todo mundo faz? O que você está ouvindo? Vamos orar? Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa palavra tão forte, tão poderosa. Senhor, é muito difícil, muitas vezes, lutar contra aquilo que ouvimos. Às vezes, nós ouvimos coisas que não gostaríamos de ouvir. Mas, Senhor, cabe a nós gerir aquilo ou eliminar aquilo da nossa vida. Então, eu oro por aquela conquistadora que às vezes ouviu algo que a feriu. Às vezes, ouviu algo que contaminou o coração. Mas neste momento, Pai, eu quero declarar a cura para este coração. Limpa esses ouvidos, limpa, Pai, esse solo de palavras que foram lançadas ou conversas que foram ouvidas que não pertencem ao Senhor. Pai, dai-nos sabedoria para ouvirmos as palavras certas, para ouvirmos as conversas certas e para filtrarmos quem nós ouvimos. Senhor, se há alguém que hoje não tem esse discernimento e sabedoria, eu oro a Ti, Pai, e peço que conceda. Porque nós sabemos que o ouvir é importante para o nosso crescimento espiritual e também ele influencia diretamente no nosso emocional. Então, desta forma, Pai, eu peço, ajude-nos a ter um ouvido sábio, um ouvido que filtra aquilo que realmente vai absorver, para que a gente possa estar nos lugares certos e da forma correta e viver as bênçãos do Senhor, assim como o Salmo 1 declara. Assim eu oro e glorifico o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Conquistadoras, guardem essa palavra, ouça essa palavra, se for necessário mais uma vez, e compartilhe com outras pessoas. E aplique tudo o que você ouviu aqui. Um grande beijo e até a próxima Dopamina. Tchau, tchau!